Boa tarde a todos, aqui é o professor Manfred. Hoje é dia 5/6. Não, na verdade 6/5, 6 de maio. Nós estamos na aula de reforço de programação em Seance, para o curso de engenharia de software. Uma boa tarde a todos aí. Vamos começar a nossa aula. Vou compartilhar minha tela. E vamos lá. Bom, vou abrir um DevC. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim, sim. Tá, perfeito. Eu gosto de trabalhar com a ideia do vetor, ou com matriz, na concepção da necessidade dela, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu sempre gosto de, na verdade, o nosso processo de desenvolvimento é um processo evolutivo, tá? Quando nós começamos nas primeiras aulas, nós não tínhamos recurso suficiente de ferramentas que nós necessariamente estávamos conhecendo para fazer algumas atividades. Conseguia fazer atividades, mas com esforço maior. Com o passar do tempo, essas atividades começaram a evoluir e, na verdade, ter mais recursos referente a isso. Um dos recursos que se chama vetor, que é o nosso assunto hoje, né, onde nós vamos estar abordando na nossa aula, o vetor ele vem necessariamente para organizar variáveis, né? Lembra o que é uma variável? Int, float, essas coisas? Isso mesmo. Na verdade, uma variável, né? O que é uma variável dentro do contexto? Na verdade, é um dado que eu preciso ser guardado, né? No decorrer do meu código. Eu preciso necessariamente ou fazer uma operação matemática ou fazer uma interação com esse código, com essa variável. Então, ele vai fazer a questão de guardar. Então, é a minha base de dados ou a minha memória do computador. Né? No caso, nesse momento, nós estamos trabalhando com memória volátil. Quando o programa termina, a informação morre. Mas eu poderia usar dados em gravação em banco de dados ou dados gravados em arquivos para guardar essas informações. Então, um vetor vem necessariamente auxiliando na organização dessas variáveis. Então, ela é uma forma de organizar ela de forma sequencial. Então, imagine o seguinte problema, vou colocar a seguinte situação. Um problema aí para definir. Construa um algoritmo que some 10 números e mostre eles. Tá? Então, digamos assim, construir um algoritmo que some 10 números e mostre eles, né, mostre os números, parece um problema grande nessa concepção sem usar um organizador, que seria o nosso vetor. Eu vou dar um tempozinho para vocês aí, que é um algoritmozinho simples, do assunto de 2 ou 3 aulas atrás. Não vamos usar nenhuma estrutura de repetição, na verdade, se vocês quiserem usar, pode até usar, mas não vai fazer muito sentido, porque eu tenho que mostrar os 10 números, então eu tenho 10 entradas, eu tenho um cálculo para a soma deles, e depois eu tenho que mostrar eles. Eu gostaria que vocês desenvolvessem esse algoritmo aí, eu vou dar 10 minutos, são 17h10 nesse momento, eu vou dar até 17h20 para que vocês façam esse algoritmo aí, tá? Vou botar um temporizador aqui para ficar um pouco mais fácil. Vou fechar que tem um monte de coisa aberta aqui. Temporizador de 10 minutos. Tem que fazer o mais rápido. Quando você terminar, fale no chat, eu terminei, tá? Só para ter um norte aí dentro do cenário. Liberei o tempo. Vamos lá?
Sim, o valor, D'Artagnan perguntou, o valor vai ser ditado pelo usuário, tá? Construa um algoritmo que some 10 números e mostre em tela. Vou colocar aqui. Os números devem ser informar pelo usuário. Ok? Acho que aí completa a tua pergunta ali, tá, D'Artagnan?
Vamos lá, pessoal. Eu acho que o pessoal terminou, a maioria aí. Tem 8 pessoas. Estamos chegando aí no final. Vou começar já a colocar a estrutura principal aqui. Tá em CLID, professor. Em quê? Em CLID. Clipe? Não tá em CLID. Na linha 7, tá errado. Include, beleza. Obrigado. Perfeito. Vamos lá, então. Então, primeiramente, eu preciso declarar 10 números. Como que eu declararia 10 números? Seria mais fácil colocar N1, N2, N3 e N4, né? Na sequência. Todo mundo concorda? Sim. N1, N2, N3. N3, deixa eu... Eu tenho os 10 números aí declarados. E também uma variável chamada soma. Deixa eu definir dessa forma aqui. Para que eu possa solicitar a entrada deles, eu preciso fazer um printf. Digite N1. Depois scanf. %i. E comercial N1. Fflush stbin. Ok. Eu vou copiar esse código aqui 10 vezes. 1, 2, opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou as 10 vezes. Então tem 2, 2, 3, 3, 3, não, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Professor, linha 14. Linha 14 tem 2, 1. Deixa eu fazer esse aqui. Eu percebi só no final. 8, 9. Então, fechou. A leitura dos 10 números já me deu uma quantidade de linhas consideráveis, né? A soma seria fácil. Soma recebe N1 mais dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu somaria aí o N1, N2, N3, N4, N5 até N10. Perfeito. Então, teria a soma deles. Agora, para imprimir os números com a soma, eu teria que fazer alguma coisa assim. Printf, a soma é %i, soma. Printf, %i, N1. Uma vírgula. Cinco, seis, sete, oito. Vejo. Isso deu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seria mais ou menos assim, correto?
todo mundo conseguiu chegar mais ou menos nesse cenário? Então, aqui é minha saída de dados. Aqui é meu processamento. Aqui é minha entrada de dados. E aqui são minhas variáveis. Essa é a minha estrutura do meu algoritmo, né? Deu 61 linhas aí de código. Na verdade, 61 não. Na verdade, o restante tem que desconsiderar, então, são menos 10 linhas aí na frente. Seria 50 linhas. Desculpa o atraso, a net caiu, tranquilo. Na verdade, o pessoal tem reclamado bastante da internet aí no processo. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Pessoal, então, esse aqui é o nosso exemplo. Deixa eu salvar aqui no nosso código de exemplo. Salvar como? Não é a avaliação que vocês precisam, é documentos, programação em C. Nós estamos no exemplo 13. Então nós temos esse algoritmo. Qual é a impressão de vocês no desenvolvimento de um algoritmo de 10 números? Difícil, fácil? No desenvolvimento do algoritmo. Qual é a impressão de vocês? Foi tranquilo? Tranquilo, né? Na verdade, é um processo que você já tenha visto. Isso aqui, na verdade, basicamente são as nossas primeiras 2 aulas. Na verdade, nós vimos isso, né? Que é a entrada de dados, operações aritméticas, operações matemáticas, né? E a saída de dados. Está contemplando referente a isso. Quando eu falo no uso de vetores, nós estamos nesse momento com vetores, né? Que é o nosso assunto. Eu gosto de jogar essa problemática assim de 10 números. E eu posso brincar com vocês o seguinte: eu pedi a soma dos 10 números. E se eu pedisse a soma dos 100 números? Aí ia ficar um pouquinho mais difícil, não, mais chato. Mais chato. Não que é difícil, é mais trabalhoso. Se eu pedisse a soma dos 1000 números, mais trabalhoso. Se eu pedisse a soma dos 10.000 números, né? Na verdade, eu sempre vou ter que fazer, se eu não tenho nenhuma estrutura e eu preciso imprimir os números em tela depois, eu sempre vou ter que estar usando dessa forma. O Caio colocou lá usar o for, né, para fazer isso. Nesse caso aqui eu não tenho como, porque o for eu não consigo definir em qual variável está. Quando eu declaro na memória essas variáveis aqui, elas estão necessariamente jogadas. Na verdade, é como mais ou menos da seguinte situação. Eu tenho uma estrutura, vou abrir a minha câmera aqui para vocês. Tomara que esteja centralizado. Abri no foco, mas vamos tentar botar no foco novamente. Andei mexendo aqui, eu tô em produção. Hoje à tarde fui abrir um refrigerante e aí eu falei, pô, mas não quero tomar inteira uma latinha, o que eu faço? Falei, eu vou botar na geladeira e vou botar um uso-filme ali, né, aqueles plástico transparente para fechar ela. Falei, pô, por que eu não faço um desenho de uma tampa e faço uma tampa para a latinha? Daí eu fui lá, fiz um desenho para uma tampa para a latinha e coloquei lá para tampar o meu refrigerante e não precisar fazer. Então, daí tá meio bagunçado aqui meu escritório. Mas mesmo, imagine o seguinte, você tem lá no teu sistema operacional uma área de memória, né? Que é a tua memória. Quem trata isso aqui é o SO. Vou abreviar como Sistema Operacional. Está um pouco fora de foco, deixa eu jogar um pouquinho mais para cima para você enxergar tudo. E o foco aqui não está muito bom. Ok, então você tem lá a memória e o SO que trata. Na verdade, como ele trata? Ele é uma grande área, gigante, como se fosse um Excel. Ele está dividido basicamente em 2 colunas. Basicamente seria isso. Uma seria o endereço dela e outra seria o conteúdo. É uma coisa mais sistemática, né? Então, na verdade, o endereço ele começa sempre um valor hexadecimal, 0, 1, 1, 0, 0, e aí ele vai terminar lá FFF, a área de memória.
Então, eu tenho uma área de memória. Quando eu defino int N1, o deve ser, que é o C mais C, na verdade, quando eu faço a compilação dele, que eu já gero o código para gerar o executável, ele vai dizer o seguinte: quando eu rodar esse executável, dar um run nele, ele vai pegar esse arquivo que tem essa memória e o sistema operacional vai dizer assim, onde que tem uma lacuna livre. Lá ele vai usar um algoritmo, vocês vão ver em SO lá, um algoritmo chamado Best Fit, né, ou Worst Fit. Vai dizer, a lacuna melhor que eu tenho da memória seria essa lacuna aqui. Ó. Tem uma lacuna vaga aqui, que é o endereço A1FE1. Então, é esse endereço que está ali disponível. E ele vai alocar esse endereço para a área de memória. E esse endereço vai ter o meu conteúdo lá, que vai ser um int no inteiro, que nós estamos trabalhando. Eu tenho 4 bytes. Então, ele está guardando 4 bytes nesse cenário. E aqui, na verdade, vai ter um apelido, que esse endereço de memória que eu tenho aqui dentro vai ser chamado N1. Como eu posso ver isso dentro do meu algoritmo? Olha só. Lá no código, se eu pegar, que eu fiz propósito aqui, e deixar assim, ó, eu vou dar um %P e vou colocar N1 com E comercial na frente. Para cada lacuna, eu vou estar usando dessa forma. Primeiro eu vou usar esse aqui, só para ver se vai ficar muito desproporcional. Vou digitar os números 10, né? Opa, foi demais. Definir o endereço de memória, tá? Esse endereço que é o primeiro endereço de memória que eu tenho ali dentro, ele tá, na verdade, deixa eu fazer um negócio aqui. A soma barra N, %1 o I, %PL, vou dar só um barra N para distinguir isso aqui, para ficar mais fácil. Então, lá o meu número, primeiro que eu dei é como 2, ele tem esse endereço de memória, tá vendo? 0000062FE18. Cada variável tem uma área de memória, que é o que eu coloquei. E esse N1, que é a variável que eu estou usando, é um apelido para esse endereço de memória. Dentro desse endereço de memória, está reservado 4 bytes, que está essa lacuna aqui dentro. Só que quando eu faço, vou modificar agora esse cenário aqui dentro, essa situação aqui. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7. Dez. A rodar de volta, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada lacuna tem a sua área de memória, tá vendo? Não é na verdade, parece ser um endereço sequencial, mas não é. Tá? Você nota que o sistema operacional, na sequência, eu deveria ter dado... Essa área de memória deveria ser menor, e aí ele vai mudando. Ó. Com o passar do tempo, ele vai trocando as áreas de memórias com endereços bem diferentes. Ó. Entendeu? Esse aqui está bem diferente de onde deveria estar. Ó. Tá vendo? Ele deu uma área de uma lacuna separada. Entre esse e esse, tem 4 bytes. Entre esse e esse, tem 4 bytes. Mas entre esse e esse, já não tem mais 4 bytes. Tá? Ele já está mudando já o endereço. Agora, entre este e este, tem 4 bytes. Entre este e este, tem 4 bytes. Está vendo que eles são aleatórios na sequência? O que acontece? Ele está dando... O algoritmo do sistema operacional que delega para onde vai estar a memória. Mas esses valores, eles não estão sequenciais, eles estão com lacunas diferentes. Vamos pegar esse valor aqui, ó, só para entender uma situação. Vou abrir no Excel. Vou colocar este.
este. Ele vai saber já que esse valor aqui é hexadecimal, e quando decrescer, ele já vai fazer na sequência. Eu fiz a sequência, que são os números, né? Então, na verdade, eu tenho 0,6 e 0,7. Então, seria a sequência dele, ó. Então, tem o 0,14, 0,18, 0,14, 0,10, e aí ele pula para um outro número, 0C, que já não é o número que eu tenho. Depois, 0,8, que é uma outra área de memória que está alocando, e depois para 0,4, que é onde deveria estar de novo, na mesma situação, aparecendo. Na verdade, é 4 em 4. E aqui depois 00, porque ele vai fechar no 00 o processo. Na verdade, são 2 em 2, né? Na verdade, está usando 2 bytes aqui. São, 2 bytes, ele está definindo o salto. E aí são aleatórios os valores, ó. Tá vendo? Depois F, aparece D, depois pula para D, ó, dentro da sequência. Então, esses dados, quem define isso é o sistema operacional. Isso é uma lacuna de endereçamento. E lá, na verdade, eu estou dizendo que essa variável aqui tem um apelido chamado N1. Essa aqui tem um apelido N2. Essa aqui tem um apelido N3. E aí, sucessivamente, dentro do algoritmo. Quando eu defino um vetor, e aí, na verdade, vem o quê? Como organizar os dados, né? Na verdade, vem a pergunta dentro do nosso cenário aqui, dentro do vetor, que eu sempre jogo uma pergunta. Como organizar as variáveis? Essa é a nossa pergunta. Como organizar as variáveis? As variáveis vêm necessariamente com o objetivo, né, de eu conseguir gerenciar ela através de uma coordenada para facilitar o processo, até a questão da redução de código digitado. Então, como organizar essas variáveis é a ideia do vetor, implementamos o vetor. Como que é a estrutura do vetor, né? Nós usamos, aqui o uso do vetor, né? Vetor para fazer isso. Como que é a estrutura do vetor? A estrutura dela vai ser assim, ó. Tipo de variável, vamos lá como chaves. Tipo de variável, espaço, o nome da variável, e o tamanho dela. Então, abre colchetes, e aqui o tamanho da variável. Então, ela tem essa estrutura. Então, ela, na verdade, tem um tipo, o nome da variável e o tamanho dela. Um exemplo seria mais ou menos, dentro desse cenário que eu vou estar fazendo esse algoritmo, seria assim, ó. Int. Int. N de tamanho 10 para tratar o cenário. Então, essa seria a nossa concepção do nosso algoritmo. Então, eu faço dessa forma, eu crio esse vetor. Qual é a vantagem de ter isso? Quando eu crio um vetor, que é um organizador, que é uma coleção de dados, eu crio uma lacuna, e essa lacuna aqui dentro ela vai ter um índice de 0, 1, 2 na sequência. Então, na verdade, eu tenho o meu valor na variável da memória só da primeira. E o meu endereço na memória, eu não tenho mais toda a lacuna, eu só tenho essa. Eu sei que o tamanho dela é de 10. Então, eu tenho um espaço aqui dentro da área de memória de 10. Na sequência, mas seria de 10 travado aí dentro dela de reserva. Então, esse espaço que está aqui é o espaço que, na verdade, vai ter a minha sequência de números da memória. E aí, na verdade, eu não tenho mais N1, N2, N3. Eu tenho um N. Tenho só a variável N na jogada. E essa jogada da N, eu tenho N é a minha coordenada.
E essa coordenada eu vou colocar os meus dados. No caso lá, 1, 2, 3, 4, e aí sucessivamente deles. Entenderam isso aqui? Agora, nesse algoritmo igual que eu estou fazendo, eu vou modificar essa estrutura, eu vou comentar essa parte aqui que eu fiz, tá usando a estrutura com vetor. Então, eu ficaria assim, int n na posição com tamanho 10 e a minha variável soma. Já nota que, expressivamente da linha 22 para 23, teve uma diminuição de códigos consideráveis, né? Então, na verdade, eu já digitei metade do valor, menos que a metade do valor que eu vou precisar digitar. Agora, a minha entrada de dados, que está dentro desse bloco aqui, que eu estou fazendo aqui dentro, eu vou fazer lá de forma diferente também. Eu não preciso mais usar uma estrutura sequencial do meu processo, né? Então, na verdade, aqui eu tenho da linha 27 até a linha 57, são exatamente 29 linhas de códigos digitados para entrada. Eu posso transformar isso numa estrutura de repetição para que eu possa fazer leitura. Normalmente você vai usar em um vetor um for para fazer essa situação. Eu preciso declarar uma variável i, que vai ser o meu índice, esse for. Eu vou fazer assim, for i inicia em 0, que é a minha coordenada 0, i menor que 10, que é o meu final do meu vetor, e mais. Isso aqui, na verdade, eu vou fazer ele repetir 10 vezes esse processo. E, na verdade, seria esse código que eu digitei aqui na frente, dentro dele. Só que agora eu vou trabalhar ele com uma concepção um pouco diferente. Primeiro, vou digitar o número que eu quero. Então, eu vou colocar o %i aqui. Vou colocar i mais 1. Perfeito. Em vez de eu colocar o n, eu coloco a coordenada de i. E, automaticamente, das minhas 29 linhas, ficaram somente 6 linhas. Uma redução considerável da minha entrada de dados. Todo mundo concorda? Sim. Tá. O processo de soma posso utilizar da mesma forma, dentro dessa situação. Eu também posso usar o processo de uma forma mais sistemática, onde eu posso desenvolver através de um for. For i inicia em 0, i menor que 10 e mais. E eu digo o seguinte, soma recebe ela mesmo, mais n na posição i. Lembrando que, como eu estou recebendo ela mesmo no processo, eu sou obrigado a inicializar a soma como 0, para ser neutro. Então, eu vou definir. Ô, professor, esse i seria outra variável? E a variável que eu declarei ela aqui, ó. Sequência superior. Tá? Eu vou definir soma, aqui ele recebe 0, para que possa inicializar. Tá? Eu precisei ter ela, então já como eu declarei aqui, eu não preciso declarar ela de novo. Nessa concepção que eu tenho da utilização de soma de 10 números para usar a soma usando uma estrutura de vetor, necessariamente fica um pouco mais complexo, né? Não é mais fácil o processo de cima, só uma linha digitando tudo, mas você pensar na complexidade, eu estou necessariamente trabalhando mais. Estou usando aqui já uma forma contraída de soma, que ele representa essa forma aqui, que chama soma, recebe soma mais n na posição i. N na posição i é a minha estrutura, que está lá no meu Excel, na posição que eu tenho, que é minha estrutura de dados. E a minha saída de dados, ela também trabalha de uma forma sistemática. Deixa eu só fechar esse bloco aqui que eu fechei. Também de uma forma usando uma estrutura de repetição. Eu quero imprimir todos os números, vou usar um for, tá? E inicia em 0, i menor que 10, e mais. Eu vou imprimir a minha saída, posso pegar um modelo desse aqui dentro. Primeiro, a soma continua na mesma situação. Eu não mudo. E essa informação que eu tenho aqui dentro é baseada no meu índice do meu for.
Então, um número na posição i e o valor também na posição i. E do meu endereço de memória. Eu tanto vou imprimir ele como as duas situações. Vou salvar e vou executar ele novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então você nota que agora a sequência dos números não é mais aleatória. Ele está uma sequência certa. A cada 2 bytes, ele faz um incremento. Lembra que antes a minha soma estava toda... o meu índice estava todo jogado de forma dessequencial? E agora não, ele está na sequência. Ó. 0, 4, 8, aí ele pulou mais 4. Como ele pulou 9, vai A, B, C. Aí vai para C. Aí depois ele pula de novo mais 4. C, D, E, F. Aí não tem o F, volta para o A. Processa, de D passa para I e passa 0, 0. 4, 8, C, e aí na mesma sequência. Tá, isso aqui é valor hexadecimal, tá, pessoal? Eu acho que vocês vão ver alguma coisinha em sistemas operacionais, ou acho que vocês têm uma disciplina de arquitetura referente a isso. Provavelmente o professor de sistema operacional vai falar sobre o endereçamento de memória. Entenderam isso? A diferença entre uma e outra? Então, agora eu estou na minha estrutura, né? Aqui dentro eu tenho uma sequência. Então, meus valores são sequenciais. Como eu mostrei ali naquela situação. Antes não estavam, eles estavam aleatórios. E aí, essa grande jogada de ter uma sequência dos dados, eu posso ter um índice na frente. Então, 0 pertence ao primeiro número, 1 pertence ao segundo, 2 ao terceiro, até o final do meu processo. E aí o meu código, que tinha lá quase 60 linhas, passou a ter uma linha de variável, mais 6 linhas de entrada, mais 4 linhas de processamento e mais 4 linhas de saída. Entenderam a sistemática para a utilização de vetor? Eu não tenho visto muita Kaira falar, e nem o Murilo, nem o Natan. O restante do pessoal tem comentado. Tô vendo aqui, professor. É bem útil mesmo a utilização de vetor. Eu gostei bastante. Entendeu? Murilo também falou. Kaira? Está presente? Estou aqui, professor. Uhum. Conseguiu entender o processo aqui? Do vetor? Sim, uhum. Sim? Esse é o nosso exemplo. Vamos fazer um exercício para fixar, para ver se vocês entenderam, tá? A sistemática vai ser o seguinte. Professor, só uma coisa. Pode falar. Eu estou copiando aí rapidão as últimas linhas. Deixa eu jogar lá esse código aqui. Depois eu jogo lá no grupo nosso, mas deixa eu pegar aqui o Launchpad. Ó, tá lá no Notepad o código, tá? Para vocês poderem copiar. Vamos fazer um exercício agora. Esse é o exercício 10. Construa um. Construa um algoritmo que solicite ao usuário.
números mostre a média e mostre a média dos números e os números. Ok, essa é a nossa problemática aí, ó. Construa um algoritmo que solicite ao usuário 10 números, mostre a média dos números e os números. Tá? Eu vou dar aí 5 minutinhos aí para vocês fazer esse algoritmo. Vou colocar o temporizador de volta. Conseguiu pegar, Éder, o algoritmo? Aham. Não é muito diferente do outro exercício, só que na verdade eu estou usando uma sistemática um pouco diferente. Agora eu quero a média e os números, tá? Vamos lá, 5 minutinhos.
Pronto, pessoal, e aí? Conseguiram? Ainda não. Ainda não? Tá, eu vou começar a fazer, senão não vai dar tempo aí. Até porque vocês têm as atividades das aulas aí para não atrapalhar muito. Eu vou começar a construir aqui dentro. Primeiro são as variáveis, né? Dentro desse algoritmo, o que eu tenho de variáveis? Média, os meus números, né? Basicamente seria isso. E eu também vou ter o índice do meu algoritmo. Então, quais são as variáveis? Quais são? Int. Professor, Na não pode verdade, ser float? pode ser float. Vamos colocar tudo float. Float. N na posição 10, em 10 posições, e a média. E eu vou ter que ter uma variável int de índice para poder fazer percorrer. Qual é a minha entrada? Quais são as entradas? Quais são as entradas de dados? Meus números. Então, vou usar um for, e inicia em 0, e menor que 10, e mais, printf, digite o número, porcento i só para indicar qual é o número, para não ficar perdido, e mais um, scanf, porcento f, e comercial, n na posição i. Ela está perguntando por que eu usei os números em float, né, não em inteiro. Porque a média vai ser float de qualquer jeito. Então, eu já aproveitei para usar esse cenário. Como o algoritmo não diz que deve ser inteiro, fiz dessa forma. Flush stdin. Legal. Agora eu já tenho a entrada de todos os números. Qual é o processamento dos dados? Aqui. Qual é o processamento dos dados? É o cálculo da média. Então, a média vai se formar da seguinte forma. For, i inicia em 0, i menor que 10, i mais, média, vai receber. Média eu tenho que inicializar ela. Então, média vai valer 0, para ser neutro. Média vai receber a soma de todos os números. Ele na posição I. Depois que eu fizer a soma de todos os números, eu vou fazer o seguinte. Média vai receber média dividido por 10. E aí eu já tenho a média dele. Eu usei a própria média para não ter mais uma variável chamada soma. Entenderam? Então, esse é o processamento. E agora, quais são as saídas de dados? Quais são as saídas de dados? O meu vetor, a primeira média, printf, a média é porcento f, vírgula média, vou pular uma linha aqui dentro para poder... E os números são printf, os números. O que eu fiz fora aqui dentro, né? Olha, aparecendo uma linha única. Só isso. Números são. Aí eu entro com o meu for. For, i na posição 0, i menor que 10, e mais.
E agora eu só imprimo o número. Printf, %f, que é o meu número, uma vírgula para dar o espaço, n na posição i. E aí ele imprimiu os 10 números. Então, a média é, os números são. Essas são minhas saídas. Então, aqui eu tenho um algoritmo utilizando conceitos de entrada de dados, saída de dados, processamento de dados e saída de dados. Entrada de dados, processamento e saída. Esse algoritmo que eu estou desenvolvendo, ele também contemplou o uso do for. Sempre quando vocês pensarem em utilizar uma estrutura de repetição, um vetor, sempre vocês vão pensar em usar um for. Para fazer a leitura deles, para fazer o cálculo deles, para fazer a impressão deles, vai ter que ter um for. Ok? Vamos rodar esse algoritmo. Só para ver se está certo, entendeu? Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A média é 5,5 e os números são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Um algoritmozinho de forma sistemática aí, interessante. Deixa eu jogar no Notepad também. Já está no Notepad, tá? Professor, eu de vez em quando eu gosto de editar as coisas no print. Eu uso uma tabela do ASCII lá para botar o acento do E. Tem algum problema? Não, tá fazendo de forma perfeita, tá, Éder? Pode ser assim. E eu gostaria que fizesse dessa forma assim. Lá, %x, né? Barra x e o número de hexadecimal, né? 82. Perfeito, pode fazer. Não vai dar erro. Bom que já vai aprendendo a tabela ASCII. Pessoal, mais alguma dúvida? Ô, professor, só tem uma ali. Todo, que nem na linha 22, na linha 30, quando tu usa o vetor, tu sempre precisa colocar aquelas chaves, ou conchetes, aqueles conchetes ali? Aqui? Conchetes. Isso. Sempre tem que pôr. Isso aqui, na verdade, é que me diz a coordenada. Lá no meu Excel é essa coluna aqui, ó. Vai dizer qual é o número que eu estou usando. Então, na verdade, ele está passando aqui, ele está dizendo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Porque o meu for ele vai de 0 a 9, né? Então, primeiro for ele vai dizer, o número 0, depois o número 1, depois o número 2, depois o número 3, depois o número 4, depois o número 5, depois o número 6, até chegar ao número 10. Desculpa, até o 9. Tá, entendi. Mesmo que o C deixe você colocar como o número 10, tá? Não coloque. Porque você está estourando a área da memória. É uma área de reserva que ele deixa reservado para outra variável. Tá? Ele sempre do 0 ao 9. Então, é o número, a quantidade de termos menos 1. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida aí no processo? Não, tranquilo. Tá. Nossa aula de hoje nós terminamos com uma estrutura de vetores, né? Na nossa próxima aula, na segunda-feira da semana que vem, nós temos, eu vou falar sobre matrizes, tá? E, na verdade, nós estamos já de novo, o reforço ele já está alinhado com as aulas que estão acontecendo normais. Na verdade, nós estamos mais alinhados no processo. Eu vou continuar tendo aula de reforço sempre. Primeiro, eu estou fazendo uma revisão de todas as estruturas, cada aula tem uma estrutura a ser trabalhada. Depois que nós terminar todas as estruturas, é a questão de estrutura de função, eu vou dar exercícios em cada aula. Tá? Vai ser mais prático o processo de desenvolver sistemática, entendendo algoritmos e como eu resolvo essas soluções. Tá bom, pessoal? Vou dar como encerrada a aula de reforço de programação em C++. E para quem tem aula não, você não tem aula comigo hoje, porque é TCC. Boa aula para vocês e até amanhã. Eu tenho aula do pessoal de Jaraguá e também tem aula de robótica às 17 horas até às 18. Não perca, as aulas de robótica estão ficando cada vez mais animadas. Vou parar a gravação. Boa noite, boa tarde a todos. Boa noite.